Então, bom dia a todos, tá? Nosso terceiro bimestre começa hoje e ele já começa com o conteúdo substantivo, que está lá na página do livro de vocês, se vocês quiserem acompanhar, mas eu vou colocar uma telinha para vocês verem, não vai ser necessário. Lá na 195. 195, tá? Vocês que querem acompanhar. Vai ser um conteúdo muito extenso, ele é um conteúdo extenso. Mas ele é extenso, assim, ele é um conteúdo que você já vem, né, estudando desde o primeiro ano, se eu não me engano, que fala sobre substantivo. Primeiro, segundo ano, que fala sobre todos os substantivos. Aí, o que acontece agora? Acontece que no sexto ano, a gente vai trabalhar todos os tipos de substantivos e suas flexões. Porque o substantivo, ele sofre flexão. Quais são as flexões do substantivo? Flexão de número, singular e plural. Flexão de gênero, masculino e feminino. E flexão de grau, aumentativo e diminutivo. Dentro dessas três flexões, nós temos algumas regrinhas básicas. Mas antes de entrarmos nas flexões dos substantivos, a gente tem que descobrir os tipos de substantivos, não é verdade? Porque tem o próprio, o comum, o concreto, o abstrato, o primitivo. Caída aqui. Porque a internet de vez em quando coloca aqui. Deixa eu colocar alguma coisa aqui para vocês. E eu coloquei aqui, só não sei onde foi que eu joguei. Peraí, tá, gente? Vocês estão vendo essa tela? Estão vendo aí, gente, essa tela? Uhum. Assim, né? Que eu estou digitando aqui. Uhum. Tá certo. Rapidinho vai aparecer aí, tá? É só eu colocar uns códigos aqui. 5, 0. Pode desligar os seus microfones, por gentileza. Tá, deixa eu só conferir aqui. Prontinho, vai aparecer aí para vocês. Todo mundo vendo? Faz assim. Quem tá vendo? Ótimo. Então, vamos lá. Isso, muito bem. Então, vamos lá. Gente, vamos falar sobre a questão dos substantivos. Os substantivos, eles pertencem na área da morfologia. A gente vai trabalhar agora a questão da morfologia. O que seria a morfologia? É o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. Ou seja, o que nós vamos trabalhar? Vamos trabalhar as classes de palavras.
Quais são, olha, as classes de palavras aqui embaixo? Você não acha que está muito perto? Perto de quê? Está muito grande o zoom. O zoom tá muito grande, mas você está enxergando tudo? Não, é que tá. Tem parte que não está aparecendo porque está muito perto. Peraí. Gente, para todo mundo tá acontecendo isso? Não, acho que foi ele que deu o zoom, tia. Ele fica aí, Eu? Pedro, no seu Dá computador. 2 cliques na tela. Diminui um pouco Dá sua 2 cliques na tela. Ah, agora deu certo, agora. certo? Tá bom. Então, vamos lá. Então, ou seja, gente, morfologia trabalha as classes de palavras, ou seja, a estrutura, a formação das palavras. E quem são essas classes? Ó, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Vocês lembram dessas classes que foi trabalhada no quinto ano? No quinto ano, toda vez nós tínhamos uma classe diferente. Então, hoje, no sexto, a gente vai começar por essa aqui. A gente vai começar pelo substantivo, tá? Vamos primeiro aqui falar sobre os tipos de substantivo, tá? Primeiro, o que é um substantivo, professora? Substantivo é a palavra que vai dar nome aos seres. Gente, tudo que tem nome nesse mundo é um substantivo. Tudo, professora, tudo. Tudo que recebeu um nome nesse mundo é um substantivo, tá certo? Agora, o que foi que aconteceu? Houve aí a classificação, né? Tem os tipos, mas tudo é substantivo aí. Ó, primeiro, nós temos o substantivo comum. Como é que funciona o substantivo comum? Ele é aquele substantivo que vai designar os seres de uma espécie, né, ou alguma coisa, mas só que de forma genérica. O que é forma genérica, professora? Ou seja, vai falar de uma forma geral, Eu coloquei umas aqui. Por exemplo, quando eu falo casa, eu estou me referindo a qualquer casa. Eu não especifiquei o tipo de casa, eu não particularizei a casa. Casa. Quando eu falo de sapo, eu estou falando de todas as espécies de sapo. Até porque, né, não existe só um tipo de sapo, gente. Mas, quando é substantivo comum, eu estou falando de todos os sapos do mundo, tá? Sapo, de uma forma genérica. É igual quando sua mãe vai à farmácia e ela vai comprar um remédio. Aí ela fala assim, eu quero um remédio tal, tipo dipirona. Né? Vamos colocar a questão do nome, né, genérico. Aí ela vai virar e falar, se você tem um genérico, quer dizer o quê? Isso quer dizer que ela quer a fórmula. Ela quer a fórmula daquele remédio e não a marca, tá? Às vezes a gente vai comprar remédio pela marca. Ali é próprio, porque é uma determinada marca, uma determinada empresa. Mas quando sua mãe fala, eu quero um genérico, ela está pedindo a fórmula, porque a fórmula é para todos. Agora a empresa que vai lá e bota o seu nome, né? No remédio, coloca lá. Isso é que é genérico, isso é que é substantivo comum. Eu não dei nome para casa, nem para o sapo, estou falando aqui de felicidade, bondade, madeira, ponte, pessoa, flor. Substantivo comum, não tem especificação. Mas, quando eu falo substantivo próprio, aí eu já mudo de história. Por quê? Porque eu estou falando de um ser específico. São Paulo. Só existe uma São Paulo no mundo. Não vai existir outra cidade chamada São Paulo. Brasil. Não existe outro Brasil. Só temos o nosso Brasil. Rita. A Rita, gente, que eu estou falando aqui, não existe outra Rita. Aí o aluno vira e fala, professora, tem uma Rita bem ali na minha esquina. Professora, minha irmã se chama Rita. Professora, minha tia se chama Rita. Aí eu falo para vocês, é a mesma Rita minha? É a mesma Rita com os mesmos olhos, com os mesmos pais, com as mesmas características físicas e psicológicas? Não. Então, meu amor, então Rita é substantivo próprio, porque
Uma. Vou fazer uma pergunta aí para vocês. Vocês já deram de frente aí com alguma professora Luciana? Que não seja eu? Comigo? Com outra aí? Com essa mesma beleza, com esses cabelos lisos, naturais? Hã? Não. E duvido que vocês encontraram. Só existe uma com esses cabelos naturais, meu amor. Não existe outra, tá? Então, eu quero que vocês entendam isso. Que substantivo próprio, gente, é um ser específico. Você não vai achar uma outra professora, você vai achar a professora Luciana. Mas igual a mim, meu amor, com essa beleza de parar trânsito, não vai achar, tá bom? Então, deixa eu ver aqui que a internet está estável. Se parar aí, vocês me falam. Todo mundo ouvindo? É porque deu uma parada aqui. Todo mundo ok, né? Cadê a Ana? Ana, fala aí, oi, tô aqui. Ana? Oi. Ah, tá certo. Desculpa, Ana, é porque eu não te vi aqui. Sim, então isso é substantivo próprio. Ó, São Paulo, Brasil, Rita, Luiz, Mona Lisa e Leonardo da Vinci. Uma regra básica do substantivo próprio. Sempre escrito com letra maiúscula. Sempre. No meio, no começo, no final, não importa onde esse substantivo vai aparecer, se é no meio da frase, no final da frase, sempre vai ser escrito com letra maiúscula. Por quê? Porque ele é substantivo próprio. Pronto, ficou claro aí o substantivo comum e o substantivo próprio. Dúvidas vocês falam aí para mim. E o concreto? Ah, professora, eu ouvi dizer que o substantivo concreto é tudo aquilo que eu pego. Oh, mentira! Mentira! Não é. Não é o que tudo que você pega. Vocês já pegaram em Deus? Já pegaram numa fada e numa sereia de verdade? Quem já pegou na nuvem? Quem conseguiu pegar no trovão? Ninguém conseguiu pegar. Então, substantivo concreto não é isso. Eu vou te dizer o que é um substantivo concreto agora. Presta atenção, olha aqui. Bom, substantivo concreto designam seres propriamente ditos, independentemente de sua existência real. Olha só. Deus, saci, sereia, luz, fada, bruxa, mesa, disco, nuvem, trovão, eclipse. Gente, tudo isso aí é substantivo concreto. Então, como é que eu vou definir substantivo concreto? Desde... Tia, Oi. por que disco? Hã? Por que tem disco aí? Disco, meu querido, é porque não é da sua época, né? Eu acho que sua mãe deve lembrar. Disco, antigamente, é o que tocava aí antes do CD. Era o disco? Era chamado LP. Um disco, gente. Não tem o CD? Pronto, CD. Disco, CD. Entendeu agora? CD coisa? É o CD de tocar música. Tia, eu tenho CD. Então, é a mesma coisa, disco. É porque disco, antigamente, era bem maior que o CD. Depois eu mostro uma foto no seu privado do que é um disco, tá bom? Tá. Então, gente, voltando aqui, tá? O que seria no caso aqui? Desde que possamos formar uma imagem mental, independentemente consideramos o nome, né? Consideramos o nome atribuído ao ser como concreto. Por exemplo, professor, eu nunca vi uma fada na minha vida. Tá, você nunca viu a fada. Mas se você parar e pensar agora, fechar os olhos, você consegue imaginar uma fada como ela é? Consegue. Uma fada bonitinha, com sua varinha de condão, asazinha, ou seja, substantivo concreto. Tá bom? Ela já existe, tá? Outra coisa do substantivo concreto é o seguinte: não precisa de outro ser para existir. Por exemplo, esse computador que está na sua frente é substantivo concreto, computador, porque ele não precisa de você para existir. Ele tem existência própria. Deus, professor, eu nunca vi Deus, meu amor, mas ele tem existência própria, ele existe e acabou. O Saci Pererê, professor, eu nunca vi um Saci, mas se você fechar os olhos, você consegue imaginar um neguinho pretinho com uma perna só, do gorro vermelho com cachimbo na mão. Então ele existe, ele tem existência própria, não é que ele existe. Tia, Oi. nem precisa fechar os olhos e imaginar, tem no canto da tela. É verdade, sim. Gente, o trovão. Professor, eu nunca vi o trovão. Você nunca viu.
mas ele existe. Você já deve ter ouvido aí. Você nunca viu, mas que ele existe. Existe. Ele não precisa de você para existir. A chuva não precisa de você para existir, meu amor. Quando é para chover, chove e acabou. Então, é substantivo concreto. Ou seja, tudo aquilo, gente, que você forma a imagem, tá? Ou seja, não importa se você já viu ou não viu, tá? A sereia, eu nunca vi uma sereia, mas se você fechar os olhos, você vai conseguir imaginar uma sereia. Então, é substantivo concreto, tá? Então, tudo que você ter a imagem formada dela aí é substantivo concreto. Esquece aquele negócio que substantivo concreto é o que eu posso pegar. Mentira, tá? Mentira. Então, vamos. E o substantivo abstrato? Bom, aí é diferente, porque o substantivo abstrato precisa de você para existir. Ele precisa de um outro ser para existir. Ó, são as ações que a gente pratica, são as qualidades, são os estados, tá? Quando eu falo estado, eu não estou falando estados das regiões, não, pelo amor de Deus. Vocês vão saber o que é agora. Tomados como seres. Indica coisas que não existem por si, que são resultado de uma abstração. Vou mostrar aqui agora. Você tá vendo essa imagem aqui dessa menininha abraçando essas duas? Todos estão vendo. Então tá. O que elas estão expressando aqui? Carinho. Carinho. Mas se essa menina não sentir pela outra carinho, o carinho vai existir? Não, professor, o carinho não vai existir. Então, meu amor, se o carinho não vai existir, isso significa que carinho é substantivo abstrato. Por quê? Porque para ele existir, precisa de alguém sentir o carinho. Você precisa sentir carinho pela sua mãe, você precisa sentir carinho pelo teu irmão, pela sua professora de português, você precisa sentir muito carinho por ela, tá? Porque quando ela passa muita tarefa. Então, se você não sentir o carinho, não vai acontecer o carinho. Felicidade. Se você acordar de mau humor, com raiva, zangado, meu amor, a felicidade não vai acontecer, porque ela precisa de você para existir. Pobreza. Olha que meu amor. Para que exemplo melhor para a pobreza do que a minha pessoa aqui? Para a pessoa, né? Para a pobreza existir, precisa ter um pobre, né? Ou seja, prazer, professora, tá? Abraço. Olha as crianças abraçando. O abraço para existir, meu amor, alguém precisa abraçar, tá bom? Então, isso é substantivo abstrato. Digamos que seu quarto está uma bagunça, viu? Não que eu esteja, né, dizendo que está. É um exemplo. Aí sua mãe fala bem assim, ô Ana, vai arrumar teu quarto agora. Aí, arrumação, para vocês entenderem que ações, gente, também é substantivo abstrato. Ou seja, peraí que vai cair aqui. Ô, internet. Quem tá me ouvindo fala o quê? Pronto? A internet deu uma caída aqui, gente. Vocês sentiram aí? Sim. Sentiu, né? Então, vou voltar. Então, assim, quando Gisele, nos momentinhos dela aí, fala bem assim, Ana, vai arrumar teu quarto, né? Não que ela faça isso, porque o quarto dela anda sempre arrumadinho. O que acontece? Arrumação. Só o fato de arrumar já é um substantivo abstrato. Arrumar, gente, é uma ação. Correr é uma ação. Pular é uma ação. Então, se a Ana não for arrumar o quarto, vai acontecer a arrumação? Não, o quarto vai continuar bagunçado. Então, é substantivo abstrato. Precisa da Ana para que aconteça a arrumação. Se ela não fizer, vai continuar a mesma bagunça, tá certo? Saudade. Para saudade acontecer, eu preciso sentir saudade. Igual eu tô sentindo de vocês, né? De dar uns gritos no pé de ouvido de vocês aí, eu tô com muita saudade. Não que eu faça isso, porque eu sou um amor. Amor, olha só, amor, gente. O amor existir, precisa da gente. Então, substantivo abstrato é isso, tá? Precisa de outro ser para existir. Ele não tem existência própria. Igual a cadeira que você está sentada. E sentado aí, tá? Igual o lápis que você está segurando aí, né, João Vitor Teles? Ou seja, esse lápis do João Vitor Teles, ou caneta, não sei, tem existência própria. Não precisa dele para existir, não, tá? Entendido? Beleza. Se tiver dúvidas... Vamos para o substantivo simples. O substantivo simples, meus amores, é simples.
é aquele substantivo, ou seja, que não é formado de outro. Por exemplo, gato é gato. Gato não tem radical. Agora, se eu falar assim, ei, gatinho, olha, gatinho já não é substantivo simples, porque eu tenho lá como é que se chama a derivação? O inho. O inho já é o quê? Já é uma outra palavra que eu formei da palavra gato. Telhado. Telhado, substantivo simples. Luar. Claridade. Noite, ou seja, são aqueles que é formado por um único radical. Tá certo? Ou seja, por que é simples? Tem a ver unicamente com o processo de formação. Vocês vão entender agora. Ó. Olha o composto. O simples, gente, é um radical. O composto, dois radicais, duas palavrinhas, ó. Navio, escola, flor de lis, guarda-roupa, duas ou mais, né? Passatempo, cuidado, ó. Às vezes você fala assim, substantivo composto. Camila, sua caiu? Foi, Camila, foi o play. Camila deu uma saída. Gente, travou aí? Travou? Tio, seu áudio tá travando. Tá muito travando. Foi a internet, gente. Ai, meu Deus. Todo mundo me vendo? Sim. A internet caiu aqui, tirou a tela. Uhum. Todo mundo vendo? Pronto? Pronto, né? Aí foi. Foi agora? Pronto, agora sim. Voltei. Então vamos continuar. Então, o substantivo composto, gente, é aquele substantivo que tem... Falha um pouquinho, mas tá bom. Pronto? Substantivo composto é aquele formado por duas ou mais palavras. Não é obrigatório ter hífen. Não é obrigatório ter hífen. Ó, flor de lis tem hífen. Mas passatempo não tem. Passatempo. Paraquedas. Não tem hífen. Isso não significa que não é substantivo composto. Vamos aqui. Deixa eu ver aqui agora, porque ver se o slide anda, né? Primitivo. Professor, bom. Tá caindo muito. Tá com problema, Camila? Um pouco, seu áudio tá falhando muito. Tá falhando aí, né? Eu tô percebendo que é a sua internet aí, porque só você é a única que tá caindo aqui. Tá me ouvindo agora? Então vamos. Gente, substantivo primitivo é aquele que vai o quê? Diz daquele que não se origina de nenhuma outra palavra. Ela existe e acabou. Lápis, laranja, círculo, disco, médico, ouro, verde, amor, pão. Ou seja, são esses substantivos primitivos que vai formar esses agora, ó, os derivados. Olha aqui, eu tenho lápis, eu formei o quê? Lapiseira. Nós temos aqui laranja, laranjada. Círculo, circular. Disco, discoteca, né? Médico, medicina, verde, esverdeado, amor, desamor, pão, panificadora. Quer dizer que os substantivos derivados vêm dos substantivos primitivos. Agora, os derivados, sim, tá? Eles se originam de uma outra palavra. Vamos aqui, ó. Repare que as classificações referentes aos substantivos vistos até aqui formam pares opostos. Como vocês podem observar aqui, todos formam os pares opostos aqui, ó. Eu tenho comum, que tem o próprio. Eu tenho simples, composto, primitivo, derivado e concreto e abstrato. Tá bom? Esses foram aí os substantivos, tá bom? Agora, esse aqui todo mundo conhece, que é o substantivo
coletivo. É aquele substantivo que está no singular, mas que indica muitas coisas, muitas, né, de uma mesma espécie. Por exemplo, eu tenho aqui o cardume, e você já sabe que cardume é o Tia, a senhora está travando. Pronto? Gente, às vezes a internet aí de vocês, porque quando é aqui na escola, avisa aqui para mim. Pronto, João Pedro? Pronto. Sei. Nós temos 10 minutinhos aqui, tá, gente? Então, eu vou falar sobre essas classificações aqui. Aí, o que vai acontecer, tá? O que ficar, a gente vai encerrar na nossa live de sexta-feira, tá bom? Porque o conteúdo realmente é muito longo, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui substantivo coletivo. É aquele que designa um conjunto de seres. Eu tenho peixe, cardume, que é o conjunto de peixes. Cáfila é o conjunto de camelos. Constelação, conjunto de estrelas. Penca, conjunto de bananas. Fala um aí para mim. Fala outro aí para mim, para eu lembrar. Alcateia. Alcateia, conjunto de lobos. Muito bem. Vara. Quem vai falar outro para mim? Rebanho. Rebanho de quê? Vara. De vaca. Pode ser também de bois, tá certo? Não tem problema. Tia. Fala. De porco é vara, é graveto? Isso, vara, conjunto vara. de porcos. Então, pronto. Então, você já sabe aí o conjunto aqui, um monte de exemplo. Arquipélago de ilhas, conciliábulo de bruxas, farândola de ladrões, de vadios, feixe de lenha, girândola de foguetes, molho pode ser de chave, de verdura, falange pode ser de soldados, de anjos, malta de desordeiros. Ou seja, nós temos aí alguns coletivos no singular, mas que indica muitos, né? Então, o substantivo coletivo ele é bem mais simples porque ele persegue vocês. Pronto. Fechamos aqui, gente, a classificação dos substantivos, os tipos de substantivos. Fechamos. A gente vai trabalhar o que agora? Flexão, tá? Como eu falei para vocês, flexão de substantivo ele acontece em gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural, e também em grau, aumentativo e diminutivo. Então, eu tenho essas 3 flexões. Não vamos trabalhar os 3 hoje, porque não dá tempo, tá? Mas eu vou iniciar aqui o de gênero. Só o de gênero. Número e grau, a gente vai trabalhar na sexta-feira, tá certo? Então, vamos aqui, tá? Flexões de gênero. Quando a gente fala de substantivo, a gente fala assim, nossa, cada substantivo aí tem seu parzinho, menino, menina, gato, gata, mulher, homem, ator, atriz, imperador, imperatriz, cachorro, né? Pode ser cachorro, pode ser cadela, professor, professora. Gente, esses aqui são substantivos biformes. Teles, você saberia me dizer por que eles são biformes? Por que são substantivos biformes, o Teles? Pode ligar seu microfone. Porque tem o masculino e o feminino. Ou seja, eu tenho 2 formas, né? Ou seja, eu tenho uma forma para o masculino e outra para o feminino. Muito bem, exatamente. Então, até aqui você já sabe. Substantivos biformes, tá certo? São aqueles que vai o quê? Que tem 2 formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Professora, mas não vai acontecer de outro jeito? Vai. Olha aqui. Uniformes, substantivos uniformes. Nós temos 3 tipos de substantivos uniformes. Epicenos, sobrecomuns e comum de 2. O que é o comum de 2? É o comum de 2 gêneros, tá? Então, vamos começar. O biforme você já viu, cada um com seu parzinho. Menino, menina, mamãe, papai, titio, titia, vovô, vovó. Mas os uniformes eu tenho 3, né? Nós vamos ver aqui o epiceno. Professor, o que é epiceno? Epiceno, gente, é aquele gênero que nomeia bichos. Bichos ou frutas. Por exemplo, quando a gente fala mamão, a gente não fala mamoa, né? A gente fala mamão macho, mamão fêmea. Então, os epicenos são para animais. Para bichos, aqueles que não têm, por exemplo,
O gato, a gata. Por quê? Porque não tem jacaré e jacaroa, né? Não tem tatu e tatua, não tem. Então, o que foi que aconteceu? Nós temos aqui os substantivos epicenos, que são substantivos uniformes. Eu falo o jacaré macho, o jacaré fêmea, o tatu macho, o tatu fêmea, a cobra macho, a cobra fêmea, a arara macho, a arara fêmea, a formiga macho, a formiga fêmea e por aí vai. Ou seja, sempre usando a palavrinha macho e fêmea. Macho e fêmea. Esses são substantivos epicenos. Ficou claro? Deu legalzinho aí, se ficou claro? Um dedinho, ou então com o seu bichinho aí, faz assim, se ficou claro os epicenos. Ninguém com dúvida? Oh, maravilha. Então tá, então vamos aqui, epicenos. Qual é o outro, professora? O outro são sobrecomuns. O que é sobrecomuns? Gente, só tem um gênero para nomear as pessoas. Quando eu falo, por exemplo, a vítima, eu posso falar que a vítima foi a Ana, ou eu posso falar que a vítima foi o João Pedro. Vai ser um dos dois, que tá com sono, né, João Pedro? Acostumado a acordar tarde, toma, neném, agora dançou. Então, eu posso falar a vítima, a Ana, a vítima, João Pedro. Ou seja, não importa se é menino ou se é menina. Ou seja, eu não tenho o gênero para o masculino e a forma para o feminino. Não, é uma só. Quando eu falo a criança, você vai saber se a criança é masculina ou feminina? Não. Para você saber, você tem que ver, meu amor. Você tem que ir lá e saber qual foi a criança. Quando eu falo o indivíduo, aquele indivíduo, eu não vou falar indivídua, é o indivíduo. Ou seja, só um gênero, sobrecomum, um gênero para todas as pessoas, tá bom? E o comum de dois? Ah, tá. O comum de dois tem uma diferença. Você tem que colocar o artigo do lado para poder saber. O pianista. Para eu saber se é mulher, eu vou fazer o quê? A pianista. O detetive. A detetive. O agente. A agente. O colega. A colega. O cliente. A cliente. Por isso que fala comum de dois. Por que é comum de dois? Porque eu preciso colocar o artigo na frente do substantivo para saber se é masculino ou para saber se é feminino, ok? Esse é o comum de dois, tá certo? Ó, cuidado, gente. Tem algumas palavras que a gente pensa que é masculino, mas não é, viu? Eu vejo muita gente falando aí o alface. Não é o alface, não, tá? É a alface. O dó, o grama. Quando você fala o grama, é medida. Quando você fala a grama, é aquela que não pode pisar, certo? Não é o guaraná, o trema, não é a champanhe, é o champanhe. Tem gente que fala, me dê uma champanhe, não. O champanhe, ou champanha, tá? A alface, hoje comprei uma alface ali que tava ótimo. Uma alface né? Ou alface não, tá bom? A grama, a cal, tem gente que fala o cal, mas é a cal. A apendicite, a comichão, a dinamite, a omoplata, a faringe e a mousse. A gente chama o mousse, né? Hoje mamãe vai fazer um mousse. Mentira, ela vai fazer a mousse, tá? Avisando que eu vou almoçar aí na casa de Camila hoje. Tá certo? Então tá. Cuidado também, ó. O omelete ou a omelete, tá? Os dois aí, princípios do dicionário, tá? Diverge aí essa questão, tá bom? Eu não vou entrar aqui, é só para vocês saberem. Flexão de número vai ser que dia, meus amores? Vai ser na sexta-feira. Na sexta-feira. Flexão de número e flexão de grau, tá certo? Nós temos aqui um minutinho aqui. O que eu vou pedir para vocês agora? Não realizar a atividade. É para fazer a atividade, professora? Não. É para você me postar. É para você me postar a interpretação. Quem não postou ainda para mim, tá certo? É só isso, a interpretação de texto. Na sexta-feira, na sexta-feira eu dou horário. Oi? Interpretação. Interpretação. No texto, meu amor, que eu passei, a atividade que eu passei aí. Que eu passei na terça-feira.
Você passou lá no link? Você enviou no link? Eu passei no grupo, É essa tarefa que eu quero que vocês me postem. Tem alguém que já me postou, Ana já me postou, Mili já me postou. Tem gente que ainda não postou. Se não postar, é zero. Tá certo? Não realize atividade, só na sexta. Volte aqui na sexta, depois é que eu vou falar sobre atividade. Tá bom? Dúvidas? Eu não entendi muito bem o que você falou. O que você não entendeu, João Pedro? Temos menos... Não é para fazer atividade. Não, não.